Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Segundo os últimos dados conhecidos, mais de 500 madeirenses encontram-se em situação de alta problemática no Serviço de Saúde da região, nomeadamente no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Hospital dos Marmeleiros, no Hospital João de Almada, nos diversos centros de saúde da região e na Unidade de Saúde do Atalaia. Como sabem, as altas problemáticas são situações em que o utente, após ter sido internado por um conjunto vário de situações e foi tratado com sucesso, e os médicos, após avaliação, afirmaram que o doente tinha condições, do ponto de vista clínico, para regressarem a casa e que já não precisavam mais de cuidados hospitalares, e foi feito o encaminhamento social do doente, seja para a consulta, seja para o médico de família, seja contactando a família, mas por um conjunto de razões esse doente não saiu do hospital. Continuou internado, essencialmente por motivos sociais, não por motivos clínicos. O doente, pela sua doença e pelo seu tratamento, já não precisa de continuar no hospital. Ou seja, este doente, do ponto de vista médico e de enfermagem, pode ir para casa. E estas situações de altas problemáticas significam que esse utente já não é doente, esse utente, por vezes fica no hospital semanas, meses, ou na maioria dos casos, talvez anos e anos. E na gênese deste problema estão questões de ordem pessoal, clínicas, familiares, sociais, económicas, e constituem, no fundo, as razões da grande maioria destas altas problemáticas. Muitos destes doentes entram no hospital com situações como, por exemplo, um AVC, um infarto, uma infecção grave, um traumatismo com um diverso tipo de fraturas, e daqui resulta que, após o tratamento bem-sucedido, acaba por ficar, apesar de tudo, com um grau de mobilidade ou de capacidade de viver sozinho inferior. Entrou de uma maneira, sai de outra, ligeiramente incapacitado, que lhe permite viver, que lhe permite fazer a sua vida em felicidade, mas não lhe permite voltar a estar numa condição física igual à anterior. Provavelmente não pode ficar sozinho em casa, nem pode ficar sozinho em casa com o neto. É preciso algo mais para este utente. E este algo mais significa muitas vezes que a família não tem para dar a este indivíduo, a este cidadão, esse algo mais. E como única alternativa, fica na mesma cama, fica no hospital, fica ao lado de outros doentes. E esta situação é o grosso das nossas altas problemáticas. Assim, na maior parte das vezes, existem situações nas quais os utentes, antes do internamento, tinham um grau de autonomia superior ao atual e depois, com incapacidades físicas, mas também mentais, porque a passagem do idoso por uma instituição hospitalar de internamento, em especial de mais duração, deixa sequelas mentais, e a família depois acaba por não aceitar ou não ter condições para recebê-lo em casa, necessitando, acima de tudo, e esta é que é a verdadeira questão, do encaminhamento portanto, pela Segurança Social. Não cabe aos médicos, aos enfermeiros, aos responsáveis da saúde ao mais alto nível, criar condições para resolver este assunto a longo prazo. Este não é um problema da saúde. Este é um problema social que extravasa em muito as instituições de saúde.
E esta é a primeira conclusão deste problema. Em minha última análise, este é um problema da Secretaria da Inclusão ou num âmbito maior da própria Secretaria da Economia, quem faz as decisões sobre os investimentos na região. E quero-vos dizer que há afirmações que ao longo da minha vida me indignaram. E ao contrário do que o Dr. Miguel Albuquerque afirmou, que a culpa, na maior parte destas situações, é da família, e o Dr. Miguel Albuquerque afirmou isto 2 vezes, deixou-me profundamente indignado. Só 12%, e dados do Cesarame, só 12% das altas problemáticas é que se constatou que as famílias tinham condições para os receber e não receberam. Quase 90% das situações as famílias não têm condições para receber. Podem ter até uma boa casa, podem ter condições financeiras, mas se a filha ou o filho trabalham o dia todo, esse idoso com a sequela da AVC não pode ficar sozinho o dia todo em casa. Portanto, isto é um problema social. E, Sr. Presidente do Governo, se me estiver a ouvir, os madeirenses não são menos humanos do que todos os restantes cidadãos do país. As famílias madeirenses gostam dos seus familiares que estão internados. E, portanto, não podemos pôr o ónus na família. Mesmo que algumas famílias não se comportem bem, mas não creio que isto seja a norma na maior parte do povo madeirense. Estas situações das altas problemáticas ocorrem no setor da saúde pública regional, mas, na realidade, como disse, nada tem a ver com o Serviço Regional de Saúde, pois a permanência destes utentes nas instituições do Cesarame não é por motivos de saúde, mas por motivos de ordem económica e social. Assim, como concluí, este é um problema eminentemente da Secretaria da Inclusão Social, sendo responsabilidade da Segurança Social, que merece investimentos públicos e apoio aos investimentos privados na área da economia social por parte da Secretaria da Inclusão. Porque só a Secretaria da Inclusão é que pode criar mecanismos e formas de dar apoio a estas pessoas. Mas as consequências acabam por recair também para as instituições de saúde. Porque 30% das camas hospitalares estão ocupadas com problemas de altas problemáticas. Isso no verão, isso pode até nem ser um grande problema, pelo menos um problema particularmente grave. No inverno, quando temos, por exemplo, os surtos da gripe, em que não há camas nenhumas para internar doentes agudizados das infecções respiratórias e outras, estas camas fazem muita falta às instituições de saúde. Mas constata-se, infelizmente, que este problema tem vindo a assumir proporções cada vez maiores desde que foi verdadeiramente conhecido há cerca de 12 anos. Hoje, na Madeira, segundo os últimos dados, há cerca de 550 utentes em situação de alta problemática. Há cerca de 1.500 idosos com algum grau de incapacidade que vive sozinho. E há cerca de 1.000 pessoas que aguardam vaga nos lares. E o número de altas problemáticas aumentou 20% durante o mandato do atual governo. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, e esta lista para lares só não é superior porque as famílias já estão convencidas que não vale a pena inscrever os seus familiares na lista porque sabem que não vai haver resposta. Resta aos utentes, muitos deles com elevados graus de incapacidade e idosos, viverem sós ou estarem sozinhas durante os dias e as horas que as famílias trabalham, situação que tínhamos a honestidade de reconhecer que não é uma situação segura, que não proporciona qualidade de vida, nem muito menos é uma situação digna. O apoio domiciliário dificilmente é uma resposta adequada a estas situações. Ele é preciso, ele é importante, mas não chega. E reconhecemos que os assistentes sociais
estão em sobrecarga de trabalho e não conseguem prestar todos os apoios desejáveis. É sabido que a dimensão das altas problemáticas na região é superior ao que existe nos Açores e no território continental da República. Mas isso é só um reflexo dos investimentos que foram feitos, nomeadamente em Lares, na região, ter ficado muito aquém do desejado. E o investimento em apoio domiciliário, apesar de ter existido, apesar de ser importante, não foi o adequado para resolver estas situações. E na Madeira, ao contrário do existente no continente, não se estimulou devidamente a economia social, de forma a que muitos investidores privados investissem as suas disponibilidades financeiras para criar IPSS que, com o apoio do Estado, consigam dar resposta que o Estado muitas vezes não consegue. Portanto, não há dignidade em viver o resto dos nossos dias numa cama do hospital, tendo do lado direito um doente e tendo do lado esquerdo outro doente. É desumano, é inaceitável num país e numa região que se quer e se diz moderna e desenvolvida. É, pois, fundamental terminar este ciclo vicioso em que a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais crie condições para resolver este problema. Não seremos uma região com a cabeça elevada e bem consigo própria se não conseguirmos resolver este assunto, tal como já resolvemos as redes viárias, já resolvemos instituições de ensino, já resolvemos alguns problemas de acessibilidade externa. Mas este, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, senhores membros do Governo, está para resolver. E deixo aqui este desafio, e foi por ter uma profunda convicção que este é um problema importante que o CDS, o meu partido, trouxe este assunto a esta Casa para acordar consciências e fazer com que o Governo preste mais atenção a este problema. Obrigado.